Pandemia, bolsas em queda livre, novo circuit breaker, mais um dia daqueles. Mas o Cafeína está aqui para te dar uma luz. Vamos fazer um resumão dos principais fatos de ontem e mostrar como investir na baixa, evitando prejuízo. Nós já dissemos que comprar na baixa é quase como tentar pegar uma faca que está caindo no chão. Você pode se machucar. Mas a gente vai dar algumas dicas para ninguém sair se cortando por aí. E por quanto tempo o mercado fica em baixa? Ou em alta, em média? Mostramos os prazos médios históricos do bull e do bear market. Já está inscrito no nosso canal? Toca o nosso sininho, a gente está com aquela meta de chegar nos 50 mil inscritos. 50 mil para a dança, para a interpretação, para a caracterização, o que mais faremos? O que eles quiserem, se a gente chegar em 50 mil inscritos, a gente topa qualquer aqui. Desafio. Mas precisa avisar um pouco antes, é 50 mil até o final de março. Então, Isso. dia 12, você faltam tem uma meta 18 ousada dias. aí pela frente. Não, é menos de 1.000 por dia. Isso. Então, se vocês quiserem ver Priscila passando vergonha, como eu também passei já no carnaval, se inscreva, nos ajude, porque a gente gosta muito de saber que estamos agradando. Comentários também são bem-vindos. Muito bem-vindos e acesse também o nosso site, que é o investnews.com.br. E hoje vai ter dicas de série com spoiler. Vamos lá. No final, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo ao Cafeína. Depois que a Organização Mundial da Saúde classificou o coronavírus como uma pandemia, a bolsa desabou e o circuit breaker foi acionado pela segunda vez só nessa semana, interrompendo as negociações. A situação que já estava tensa só piorou e a gente vai ver um resumo desse dia mais difícil, aí mais um dia difícil para o mercado. Sami, dá um resumo aí pra gente de Bovespa e dólar. A bolsa, né, bateu o circuit breaker, chegou a cair 10%, depois 12%, aí depois deu uma recuperada, junto com o discurso do Trump, falando, a gente vai ajudar aqui. No final, fechou com uma baita de uma queda, caiu 7,64%, fechou a quarta-feira aos 85.171 pontos. No ano, a bolsa já perdeu 26,35%. Maiores baixas de ontem. Aéreas, então Azul caiu 16,39% e Gol 14,57%. Claro, está cancelando voo para tudo que é lugar, a previsão está se estendendo, muitos festivais, feiras tecnológicas, jogos, eventos esportivos, cancelada, impacta muito a aérea. E maiores altas, que não são grande coisa, mas são altas, 1,23% da TIM e a Vivo 0,48%. Isso muito por conta da intenção de compra da Oi. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Priscila, e o dólar? O dólar, então, fechou em alta de 1,71% aos R$ 4,72. O dólar também não para de subir, momento de tensão no mercado, o pessoal vai buscar segurança no dólar. E o mundo, com o S&P, a gente tem aí os principais índices da Bolsa Americana. Então, S&P 500, que reúne as maiores empresas da Bolsa Americana, com uma queda de 4,89%. Dow Jones, com uma queda de quase 6%. E a Eurostoxx, que representa o mercado europeu, com 0,15% de queda. Importante a gente ressaltar que com isso, com essas quedas aí, tanto em Bovespa quanto no mundo, as bolsas europeias já estavam caracterizando o bear market e agora Ibovespa e a Bolsa Americana também entraram no bear market. Mas aí vem a pergunta. O que é o bear market? Que raios é bear market? Tem no nosso site uma matéria especial falando da origem dos termos, bull e bear market. Sim. Mas só para dar um resumo aqui para vocês, bear market é uma queda de mais de 20% por um período de cerca de 2 semanas ou um pouco mais, depois de um pico. Então eles pegam o pico ali daquele índice da bolsa. 2 semanas. Exato. E aí eles veem se desse pico, se houve uma queda de mais de 20% por um período aí maior do que 2 semanas. Entendi. Um período médio ali. Agora, você sabe que a Merkel falou ontem aí, eu fiquei muito preocupado, que o coronavírus vai pegar 70% lá na Alemanha. Aí, enfim, o caos. Bolsas europeias que estavam em alta no começo do dia, o Banco Central Europeu falou, vamos ajudar todo mundo, isso estou falando no começo A União do dia Europeia de criou um ontem. fundo, né? Criar o fundo vai ser uma maravilha, vamos passar esse problema com mais facilidade, não foi bem assim. E os juros, Semi? Os juros a gente está vendo aqui, semana que vem estava previsto inicialmente uma queda de 0,5 ponto percentual, justamente para estimular a economia. Depois caiu, a queda caiu, então quer dizer, diminuiu a queda para 0,25 ponto percentual e agora já
não se fala mais em queda. Então, nas curvas de juros, nos títulos públicos que são negociados, já estão prevendo a manutenção da taxa de juros o ano inteiro em 4,25%. Isso se confirmando, pode ser aí até uma maneira de segurar o dólar, porque o investidor fala assim, ó, vai todo mundo descer os juros e o Brasil está pagando a mais, opa, vou para lá. Talvez o quanto a mais não justifique o risco, mas isso são outros 500. Mas fica em alta relativa se todo mundo desce e o Brasil não. Muito bem, e tudo isso aconteceu, a gente vai trazer alguns números aí sobre a pandemia, o que é a pandemia e tudo, mas lembrando que a hora que você assistir, pode ser que esses números já estejam desatualizados, porque as notícias estão correndo muito. O que a gente teve então? A OMS declarando a pandemia é quando uma doença se espalha de forma generalizada pelos países do mundo. Já são mais de 120 mil pessoas contagiadas, 4.300 mortes, 114 países. O vírus já se espalhou pelos 6 continentes. E aqui no Brasil, a gente tem 53 casos já confirmados. E, Sami, isso o mercado ontem estava mostrando que, assim, agora a preocupação não é mais principalmente lá fora. Agora a preocupação se volta para o Brasil mesmo. E pelo que eu vi, um dos conselhos de pandemia, assim, agora já não é um contagiando o outro de fora, fechar o lugar. Agora as pessoas já estão passando. E aí também tem uma previsão que não é muito boa, que como a taxa é exponencial de contágio, de 50 para 1.000 casos, para 2.000 casos, a gente fala até 4.000 casos, ocorre em 2 semanas. Então, a situação preocupa. Claro que a gente espera aí uma vacina. Claro que esse vírus é muito perigoso, principalmente para os mais velhos e também para bebezinhos. Mas não tem muito o que fazer, mas é um dos motivos aí que a doença está impactando tanto na vida, na saúde, mas também na economia. Está todo mundo com um pouco de pânico. Muitas empresas aí já dando home office, pessoas sendo isoladas. Google, até. Facebook, Twitter, várias delas. E, assim, eventos esportivos. Sendo adiados. Sem torcida também, sem torcida. Não sei se vai ter Jogos Olímpicos, eu acho que não vai ter. Na não Itália, na data. tudo fechado. Acabou. Todos os estabelecimentos, menos os mercados e farmácias. Para fechar o nosso resumo, então, sobre a situação atual, só mais uma informação sobre o que a OMS declarou na sua nota, quando ela configurou ali o coronavírus como uma pandemia. Ela disse que não é só uma crise pública de saúde, mas é uma crise que vai tocar cada setor. Por isso aí que a gente viu esse impacto, então, nos mercados. Mas, Sami, óbvio que a gente não fala só de notícia ruim, a gente sempre traz um alento para os espectadores do Cafeína. Então, a gente vai para a nossa próxima tela, porque a gente vai mostrar aqui 5 dicas para o pessoal investir na baixa. Por quê? Fácil. Porque todo mundo fica botando no comentário, cadê as oportunidades? Cadê é hora as de comprar, dicas? é hora de não sei o quê. Então, assim, a gente já falou que não dá para prever o futuro, já falou que não dá para saber o piso, ou seja, não dá para saber se vai cair mais, quanto que pode cair mais ou não. Então, o que a gente vai fazer é, já que vocês querem investir na baixa, a gente vai mostrar algumas dicas para o pessoal para evitar tentar pegar a faca, cair no chão e se cortar. Exatamente. Lembrando que eu tenho muitas restrições com esse negócio da faca cair no chão, porque você não sabe se vai cair mais, se não vai. Me parece uma ideia boa, mas é difícil saber, quase igual um coach quantitativo. Primeira dica, bolsa é maratona, não uma corrida de 100 metros. Quem falou isso foi o Fábio Macedo, estava lá na Jovem Pan comigo ontem, falou assim, olha, bolsa é longo prazo, então não fica aí preocupado. Que é diretor da Desinvest, né? Que é diretor da Desinvest. Estava lá e falou, é uma maratona. Então, você tem que pensar em 42 quilômetros, não dá para ficar pensando em cada 100 metros. Então, às vezes tem 100 metros que são muito dolorosos, né? Ultimamente tem mais de 100 metros, mas tem que olhar no longo prazo. Então, se você ficar toda hora preocupado e revendo suas teses de investimento, a chance de você fazer besteira não é pequena. Priscila? Incômodo, segunda dica, incômodo é o preço pago pelo retorno no longo prazo. Quem vai investir na bolsa, quem está querendo entrar agora, tentando aproveitar a oportunidade, presta atenção, incômodos, dores de barriga, aquele sentimento de náusea ali quando a bolsa está caindo, circuit breaker, tudo, eles fazem parte do investimento em ações, fazem parte de um investimento que é no longo prazo, porque no longo prazo as empresas todos estaremos mortos, não. Não, no longo prazo você tem uma tendência aí de alta, certo, Sami? Exatamente. A mesma coisa você falar que você quer ser lutador de UFC, mas não quer tomar nenhum soco. Não tem jeito. Vai apanhar às vezes, ninguém ganha sempre. Então, acho que faz parte disso. Agora, essa eu vou traduzir, que não entre em pânico, quedas não são eternas. É mais ou menos assim, do chão não passa.
Então, uma hora que você cai, depois não tem muito o que cair. É claro que ninguém sabe que quando vai acabar a queda. Ninguém sabe. Quem fala que sabe é meio pilantra, na minha opinião. Mentindo. Não é que tá mentindo, quer vender, quer fazer um clickbait, quer fazer uma isca. Cheio de youtuber que faz isso, a gente não faz aqui. Muito bem. Então, você tem que saber aí, ter uma estratégia assim, e falar, pô, uma hora vai subir. Claro que ninguém sabe essa hora, mas tem isso em mente. Não assuma riscos que você não pode correr. Ou seja, tem muita gente também que fala, agora tá na baixa, eu vou comprar e tal. E acaba colocando na tua carteira uma parcela maior de risco do que o que é recomendado. Então, porque tá, né, supostamente barato, Sim. as pessoas vão lá, saem comprando e tal. Quando vai ver, tem ali 30%, 40% da carteira investida em ação. O pessoal que acha muito do tiririca, que pior que tá, não fica. Às vezes fica. Às vezes você acha que bateu o limite, mas não bateu. Então, cuidado com isso. Não assuma riscos. Ou se quiser também, assim, não aguenta, não desce pro play. É mais ou menos isso. Não compre produtos que você... Assim, eu gosto do risco de ganhar. Tá cheio, eu já falei isso. Vou fazer, vai dar polêmica aí. Um monte de gestor... Ano passado o mercado não estava do urso. O urso é que bate de cima para baixo. Estava do bull. Do bull, que é o touro. Estava subindo. Aí o gestor lá punha um risco grande, maior que o Ibovespa. Falava, olha só como eu sou bom. O Ibovespa está 10, eu estou ganhando 15. O Ibovespa está 20, eu estou ganhando 30. Aí eu falei, olha, cuidado. Que esses caras estão com mais risco. Eles não te falam, mas eles estão com mais risco. O que aconteceu agora? O Ibovespa caiu 20, tem cara que perdeu 30, tem cara que perdeu 40. Então é nessa hora você vê se o gestor é bom mesmo, se ele ganha do Ibovespa e perde menos que o Ibovespa, ou se não ele só estava fazendo um truque, uma artimanha, um artifício para achar que ele é melhor. Então fique de olho no seu gestor favorito, não devemos ter gestores de estimação. Se o cara não for bom, muda de investimento. E com muito cuidado, né? Depois de tudo que a gente falou, né? Porque assim, se tem uma dica também que a gente pode dar, é que resgatar na baixa, né? Então você comprar ali, vender no pânico e comprar quando as coisas estão bem, você vendeu ali na baixa, perdeu dinheiro. Sim, tenta, né? Os melhores investimentos começam com desconforto. Eu gosto de falar assim, você tem que saber seu perfil de risco. Aí você fala assim, eu vou pôr 10% na bolsa. Eu sempre falo para quem está começando 10%, no máximo 15%. Por quê? Você pôr 10%, você pôs 10%, a bolsa caiu 40%. Você pôs 10% no seu patrimônio, perdeu 40%, você perdeu 4%. Então, você tem que ajustar a quantia que você pôr em bolsa para saber a dor de barriga. É claro que para cima ninguém fica triste, mas tem que pensar nos piores dias, nos cenários mais difíceis. Para finalizar... Então, a quinta dica, só porque para quem está só escutando, não está assistindo, está escutando no podcast, a quinta dica é: os melhores investimentos começam no desconforto. É uma frase do Howard Marks, que é cofundador da Oaktree, que é uma das maiores gestoras de patrimônio do mundo. Aí ela tem 122 bilhões de dólares em gestão e ele, inclusive, é um dos gurus aí do Warren Buffett, que é um mega investidor. O que significa isso? Os melhores investimentos começam, então, no desconforto. É que em alguns momentos... Não, que em alguns momentos, que nem a gente está sendo bem conservador, né, Sam? A gente fala o pessoal ser conservador e tal. Mas se tem uma empresa que você acredita naquela empresa, já estava namorando aquela empresa, já estava achando que era uma boa ação e tal... Sim, também pode ser uma boa oportunidade você comprar essa ação no momento de desconforto e não no momento em que ela está subindo. Claro, com aquilo tudo que a gente já falou, que você não sabe exatamente quanto que vai subir, quanto que vai descer, não dá para prever o futuro. Mas é o que você me falou de diversificar. Então você pode fazer isso diversificando. Porque esse cara que fala, eu acerto o olho do mosquito do cavalo, do bandido, não existe isso. Não existe. Existe quando o cara faz previsão do passado. Olha, se eu tivesse comprado isso. Mas aí é fácil, é uma besteira, até porque... Se eu tivesse também acertado os números da loteria, ganharia muito mais. Então, não acreditem em vídeos caça-cliques. Muito bem. Vamos então para a próxima dica, que mostra um panorama aí dos tempos médios de altas e baixas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um estudo feito sobre o S&P 500. Mas ficou bonito esse gráfico, entre 66 e 2018. Que bom que você gostou, Sam. E daí foi feito por uma empresa que é especializada em investimentos. Em pesquisa sobre investimentos, o que eles mostram? Eles mostram que o bear e o bull market. Então a gente já explicou um pouco. Então o bear é o urso. O urso dá uma patada para baixo quando o mercado vai para baixo. Depois de um pico tem uma queda de 20% por um período um pouco mais consistente.
E o bull, então o touro, quando sobe, são os intervalos então entre esses bear markets. O que a gente vê aqui? Quem está conseguindo ver, dá para ver bem visualmente, que a gente tem períodos maiores de bull do que de bear market. A gente tem períodos maiores de alta do que de baixa. E aí a gente vai mostrar então, você quer comentar alguma coisa daqui? Porque depois eu vou comentar o resumo do estudo na próxima tela. Eu fiquei pensando que assim, os ganhos às vezes vão de escada, mas a queda vem de elevador. Então às vezes demora para subir uma casa rapidinho. Por exemplo, você perdeu 50%, você tinha 100%, ficou com 50%. Você tem que dobrar depois. Então cuidado, porque 50% de queda mais 50% de ganho não volta para o zero. Cuidado com a matemática aí dos percentuais. Mas eu gostei, porque algumas barras são gordas, porque quer dizer que durou muitos anos. Então a gente tem aqui no mercado americano, desde a crise de 2009, praticamente o mercado americano só andou, né? Não estou falando da bolsa em si, estou falando do mercado de trabalho, estou falando da economia americana. Então, isso, claro, que tem seus reflexos na bolsa. Lembrando que esse lindo gráfico que Priscila nos trouxe é do S&P 500. Isso. Agora só o resumo, então, desse estudo, que está na nossa próxima tela. O que ele mostra, então? Os períodos médios das altas, dos bull markets. 2.254 dias, que são cerca de 6 anos, e o retorno médio nesses períodos é de 214%. E os períodos do bear market, os períodos de baixa, são menores, duram menos de 1 ano e meio em média, e o retorno médio de menos 39%, menos 40%. Sami, dá pra gente dizer então assim, que os períodos de alta duram mais, pelo menos lá na Bolsa Americana, e eles geram um retorno maior naturalmente também. Os períodos de queda são um pouco menores. É isso. Eu fiquei com essa coisa na cabeça. É um alento para quem está vivendo esse momento aí de turbulhão agora na bolsa? Eu acho que tem a ver com as dicas que a gente falou, né? Você vai correr uma maratona, né? Não dá para você ficar 3 dias, achar que você é o gênio que vai ficar 2 dias e ganhar muito dinheiro. Isso daí está mais ligado para casos anedóticos do que para a realidade de profissionais. Tá certo, tudo bem? Ana. Agora chegou aquela hora que a gente vai daqui para a redação falar com ela, que é a Thaís Laporta, que é a nossa editora. De que site? Do nosso, que é o investnews.com.br, que ganhou, na minha opinião, e da Priscila, como o melhor site de economia e finanças do Brasil e talvez do mundo. E ela vai falar hoje uma boa notícia, que é o que está mexendo com as ações de telefonia. Agora há pouco a gente mostrou aqui que a Vivo subiu. A TIM subiu. E a Oi, que não está no Ibovespa, não tá. Mas também subiu quase 4%. Estava olhando o Ibovespa. Então, Thaís Laporta, muito bom dia. O que você nos traz para esse café da manhã no Cafeína? Bom dia, pessoal do Cafeína. O cenário das teles está bastante movimentado e promete gerar muita discussão nos próximos dias. As ações da operadora Oi chegaram a subir mais de 30% ontem, depois que a Telefônica Brasil, dona da Vivo, e a TIM anunciaram interesse em comprar a operação móvel da companhia. Os papéis das duas empresas também tiveram forte alta nesse dia, enquanto o Ibovespa afundava com o cenário externo bastante conturbado. Mas por que o mercado gostou tanto dessa possível compra? Primeiro, a TIM e a Vivo só têm a ganhar com esse negócio, segundo os analistas. Isso porque elas aumentariam a participação de mercado e também conseguiriam entrar em regiões como Norte e Nordeste, onde elas não têm uma presença tão forte. Já para a Oi, essa também seria uma grande oportunidade de gerar caixa para a empresa e conseguir resolver o problema da sua dívida, que foi renegociada para 14 bilhões de reais. A Oi, que é a 4ª maior empresa de telefonia móvel do país, pediu recuperação judicial em 2016 e desde então luta aí para tentar se reerguer e sair dessa complicada situação financeira. E a expectativa é que, se o negócio acontecer, ele pode movimentar 18 bilhões de reais, o que seria suficiente para pagar a dívida da Oi e ainda sobraria dinheiro para a empresa fazer investimentos, como no caso da fibra ótica, que é uma das grandes apostas aí para a empresa voltar a ter representatividade. A pergunta que fica agora é: será que esse negócio vai ser a salvação para a Oi? O papel da empresa está longe de se recuperar na bolsa. Nos últimos 12 meses, ele acumula queda de quase 40%. Mais informações sobre esse assunto você encontra no investnews.com.br e nas redes sociais. Muito bem. A Thaís sabe tudo do mercado de ações. Tudo e um pouco mais.
E aí, só lembrando, então, que as 3 fecharam em alta, as 3 ações TIM, Vivo e Oi. Inclusive, TIM e Vivo, as únicas do Ibovespa com alta, Oi fora do Ibovespa, mas com uma alta de quase 4,5%. Porque eu acho que quando ela gravou... Ainda não tinha fechado o mercado. Agora eu tenho uma notícia boa. O pessoal tá gostando que eu tô poupando o tempo das pessoas contando filmes que não... Ah, é verdade. Então tem um filme no Netflix que se chama Birkan. Antes, alerta de spoiler, quem quiser Não, eu vou primeiro vai pra falar frente, do filme. Ou dá um mudo, porque a gente não perde o tempo, o time spent do YouTube. Que é importante. Agora, deixa você já mudo. viu esse Birkan? Você sabe o que é Hot Yoga? Eu já pratiquei hot yoga. Então, olha só, precisa, que coisa. Esse cara chegou lá nos Estados Unidos, falou que curou o presidente, falou que E inventou se a eu Hot Yoga. quiser assistir? E tudo bem, aí você fica lá, você fica assim. O que aconteceu? O que aconteceu? Que eu saí meio enojado. O filme é uma produção mais ou menos, o filme é um pouco enrolado, então não veja, continue aí estudando finanças e amanhã voltamos. Terminou? Terminei. Lembrando que meio-dia e meio, Funcionou. a Priscila vai fazer o flash, meio-dia e meio. À noite tem o Conta Mais com o Doni Denúncia, 19h30. E o Cafeína, se Deus permitir, se o mercado também, vamos torcer para ajudar, voltaremos às 6 da manhã. E se não tivermos um dia melhor, estaremos assim mesmo aqui, Sim, porque- trazendo todas as notícias para vocês. Porque nós trabalhamos E porque o Sami tá com a blusinha dele do dinossauro, então ele fica normal inspirado quando ele tá com essa blusa. Distribossauros, É que é a isso. distribuição do dinossauro. Muito bem, tenham um ótimo dia, gente. Bom dia. Tchau, tchau.